Olá a todos! Como sempre, espero que estejam muito bem. Esta é a minha atualização sobre a situação da linha de frente na guerra na Ucrânia para o dia 12 de junho de 2025. E, no dia de hoje, embora não existam tantos avanços a comentar em diferentes regiões, houve sim um avanço extremamente importante que ocorreu nas últimas 24 horas na região de Donetsk. Um avanço que foi completamente inesperado, por assim dizer. Um avanço extremamente profundo, de cerca de 50 ou um pouco menos, entre 40 e 50 quilômetros quadrados. Um avanço que rompeu uma posição defensiva significativa. Mas, além disso, também precisamos falar sobre a região de Sumy e também de algumas informações que estão chegando diretamente dos Estados Unidos. Antes de começarmos com o vídeo de hoje, gostaria de lembrar a todos que a melhor maneira de apoiar este canal é através da inscrição. Então, se você acompanha este canal com frequência, se gosta do conteúdo e ainda não está inscrito, clicar no botão de inscrição seria uma ajuda enorme para mim e para este canal. Hoje vamos começar com esse avanço que ocorreu na região de Donetsk. Depois vamos falar sobre o que está acontecendo na região de Sumy. E por fim, vamos encerrar com todas as informações que chegam dos Estados Unidos. Sem perder mais tempo, vamos direto ao ponto. Vamos para Donetsk, mais especificamente para o sul dessa região, porque o exército russo conseguiu unir duas áreas da frente com seus últimos avanços entre Komar e Alexivka, onde os russos capturaram uma grande quantidade de território nas últimas horas. Mais concretamente, ontem, depois da publicação do vídeo anterior, começaram a surgir informações de diferentes fontes sobre diversos movimentos. Vamos analisar cada um deles separadamente. São movimentos distintos que acabaram se conectando, por assim dizer, mas que ainda assim envolvem dois setores da frente que antes considerávamos desconectados, com objetivos diferentes. Por isso, vamos tratá-los como duas operações distintas neste vídeo. Primeiramente, precisamos falar sobre Komar. Por quê? Porque, segundo várias fontes, parece que o exército russo conseguiu avançar para o leste de Komar. Para quem não se lembra, o exército russo já havia tentado anteriormente avançar em direção a Komar pelo leste, mas não teve sucesso. Ou melhor, havia conseguido algum progresso, mas depois foi possível ver como o exército ucraniano lançou um contra-ataque eficaz e recuperou as posições que os russos haviam capturado anteriormente. No entanto, embora essa parte da defesa ucraniana tenha sido bem sucedida, nos dias seguintes foi possível ver como o exército russo começou a pressionar novamente a partir de Fedorivka e de repente conseguiu capturar o restante da área de Fedorivka, além de entrar na própria localidade de Komar. Desde então, os combates vêm acontecendo dentro da própria cidade. E, ao que tudo indica, essa situação obrigou as forças ucranianas a permanecerem dentro de Komar, combatendo, o que permitiu que os russos avançassem a partir do leste, capturando uma vasta área de campo aberto, onde antes não haviam conseguido se consolidar. Agora, os russos já estão praticamente nos arredores de Komar, pelo leste. Resta saber se a Ucrânia será capaz de lançar um novo contra-ataque. No entanto, considerando como o panorama desta batalha mudou, ou seja, levando em conta as posições que os russos agora controlam ao sul de Komar, acredito que se torna muito mais difícil para o exército ucraniano conseguir lançar um contra-ataque. Obviamente, não é impossível, mas é bem mais difícil do que era anteriormente. O fato dos russos agora terem chegado a Komar pelo leste coloca ainda mais pressão sobre a defesa da localidade. Os ataques não estão vindo apenas do sul, mas também do leste, e isso pode complicar bastante a situação. É importante considerar também que, a oeste, existe um rio que oferece alguma proteção ao flanco de Komar. Mas, ao mesmo tempo, essa barreira natural pode dificultar a logística de apoio à cidade. Por isso, esses últimos acontecimentos, segundo os comentários de diversas fontes e com base nos mapas, colocaram a defesa de Komar
em uma situação extremamente complicada. O que será necessário observar nos próximos dias é se os russos conseguirão consolidar esses novos avanços no leste, se conseguirão continuar avançando a partir do sul e se conseguirão efetivamente entrar por completo no leste da cidade. Porque, como mencionamos, até agora eles estão apenas nos arredores. E o grande ponto é: será que tudo isso vai acelerar a resolução da Batalha de Comar? Ou seja, será que essa nova pressão, esse novo ângulo de ataque, vai forçar o exército ucraniano a se retirar da cidade? Ou será que vai acontecer exatamente o contrário, com as forças ucranianas lançando um contra-ataque, recuperando território e estabilizando a linha de contato ao sul? Como comentei, dadas as circunstâncias atuais, e quero deixar claro que esta é a minha opinião, isso parece bastante difícil no momento. Essa nova pressão me parece algo que será muito complicado para a Ucrânia gerenciar, considerando o que temos visto nos últimos dias e o estado geral da situação nesta parte da frente de batalha. Mas como se pode ver no mapa, o avanço ao leste de Comar não é o único movimento acontecendo neste setor. O exército russo também conseguiu avançar e capturar bastante território entre Odratny, Bakatir e Alexivka. O mais chamativo disso tudo é que o exército russo... Bom, vamos explicar de onde vêm essas informações. Elas são baseadas principalmente em múltiplas fontes, mas também em algumas imagens que foram geolocalizadas, mostrando tropas russas entre as localidades de Novoukrayinka e Dakhne. Essas imagens mostram tropas russas em diferentes posições já dentro da região de Dnipropetrovsk, o que representa mais uma evidência visual de uma nova incursão russa atravessando a fronteira entre Donetsk e Dnipropetrovsk. Mas tudo isso gerou um enorme debate entre as diferentes fontes, porque essas imagens, como comentado, foram feitas na retaguarda de Novoukrayinka, entre Novoukrayinka e Dakhne, o que é bastante relevante. Isso porque se supunha que Seleni Kut e Novobakhmutivka eram localidades fortificadas, onde se esperava que o exército ucraniano estabelecesse uma defesa firme, e de fato é onde se supõe que essa defesa ainda esteja estabelecida. Então, o que está acontecendo com essas imagens? Há uma discussão significativa sobre qual é exatamente a posição que o exército ucraniano mantém. Porque, de fato, as tropas russas não foram vistas dentro de Novoukrayinka e de Seleni Kut, mas sim entre Dakhne e Novoukrayinka, o que poderia indicar que as forças ucranianas estão cercadas. E qual é a grande discussão aqui? Algumas fontes dizem que o exército russo não conseguiu consolidar essas posições e que teve que recuar. Outras fontes afirmam que o exército ucraniano ainda mantém firme presença em Novoukrayinka e Seleni Kut, e que está enfrentando forte pressão a partir do oeste por conta desse novo avanço russo. Eles comentam que as localidades de Seleni Kut e Nuevouraka estão localizadas mais ou menos em uma zona cinzenta. Há fontes que afirmam que Nuevukenka e Seleni Kut estão sob controle russo. Por enquanto, devo dizer que tudo está muito pouco claro. Existem muitas versões contraditórias entre diversas fontes diferentes. Então, neste momento, está difícil determinar com exatidão qual é a situação. Com base no que eu entendo, a partir das informações limitadas disponíveis e com base nessas imagens geolocalizadas, é possível colocar Nuevaka e Seleni Kut dentro do que chamamos de zona cinzenta. Isso significa que a Ucrânia abandonou essas localidades? Não necessariamente. Mas isso me faz pensar que provavelmente há algum grau de presença russa nessas regiões e que é difícil determinar com precisão como está distribuída a presença entre o exército russo e o exército ucraniano. Dito tudo isso, deixo bastante claro que está muito difícil identificar qual é a situação real nesse local, já que, como eu comentei, muitas fontes apresentam ou mostram informações contraditórias. Portanto, será preciso acompanhar nos próximos dias quais novas informações vão sendo liberadas. Por enquanto,
Essa é a situação que vamos mostrar no mapa. Não se deve acreditar que está totalmente sob controle russo, mas sim dentro da zona cinzenta. Espero ter mais informações amanhã ou depois de amanhã. De qualquer forma, esse avanço, ou melhor, essa série de avanços que acabaram se conectando e se juntando em toda essa direção, representa um avanço bastante profundo. Aproximadamente 40 quilômetros quadrados de território mudaram a favor do exército russo apenas neste setor. E este não é um setor qualquer. Devemos lembrar que há diversas fortificações nesta área. Também é importante lembrar que existem várias posições no terreno aberto, o que normalmente torna os avanços muito mais complicados. Já comentamos isso no caso de Komar, e também está acontecendo ao sul de Selenikut e Ukrainka. Será necessário observar se os russos vão conseguir consolidar essas posições. Obviamente, se conseguirem mantê-las. Mas, se isso acontecer, será uma conquista bastante significativa, especialmente considerando que os relatos são recentes, embora, provavelmente, esse avanço seja fruto de uma soma de progressos feitos ao longo de um período um pouco maior. Ainda assim, trata-se de uma expansão territorial bastante grande em comparação ao que estamos acostumados a ver nesta guerra, especialmente na região de Donetsk. Sinceramente, não me lembro qual foi a última vez em que falamos de 40 quilômetros quadrados de avanço em um único ponto na região de Donetsk. Agora, para encerrar com a linha de contato, precisamos ir até a região de Sumy, onde o exército russo conseguiu avançar novamente. Nos últimos tempos, temos falado sobre a batalha por Yunakivka, primeiro sobre a aproximação até essa localidade e depois sobre os diferentes avanços dentro dela. Há algum tempo comentamos também sobre um avanço que permitiu aos russos conseguiram capturar grande parte da localidade. Mas, da mesma forma, a maior parte de Yunakivka continua sob controle ucraniano. O que tem a ver este último avanço com Yunakivka? Bem, segundo fontes como a TBN, o exército russo conseguiu avançar algo em torno de 9 a 10 quilômetros quadrados para o leste de Yunakivka, avançando ao longo das florestas próximas da localidade de Satki, que está situada ao sul ou ao sudeste de Yunakivka. Se os russos continuarem avançando por essas florestas e se conseguirem entrar em Satki, poderão começar a comprometer diretamente as rotas de suprimento que chegam até Yunakivka, o que pode forçar uma retirada dessa localidade, que, como temos comentado recentemente, parece ser o próximo grande, não grande cenário, mas a próxima, ou digamos, a batalha mais relevante até agora vista nesta zona da região de Sumy. Considerando que tem havido uma certa ausência de batalhas mais significativas e levando em conta também a extensão de Yunakivka em comparação com outras localidades pelas quais se tem combatido na região de Sumy, é uma situação importante. Dito isso, vamos encerrando o vídeo de hoje. Para isso, quero comentar uma certa informação que vem dos Estados Unidos, onde Hegseth, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, começou a se referir a diferentes assuntos relacionados ao orçamento norte-americano para o ano de 2026. Segundo suas palavras, é muito provável que o dinheiro destinado à Ucrânia seja reduzido drasticamente. Isso já era algo esperado. Sabemos que essa tem sido a postura da administração de Trump, diminuir os recursos enviados para a Ucrânia. Mas agora, parece que tudo isso está sendo consolidado. Durante esse tempo mais recente, houve alguma esperança percebida por parte de certos meios ucranianos e também de fontes ocidentais, em relação ao que poderia ser a postura dos Estados Unidos. Supunha-se que Trump, ao ver que os russos não estavam aceitando as ofertas de cessar-fogo, mesmo enquanto ele prometia que o fim da guerra estava muito próximo, poderia reagir. Afinal, os russos continuavam lançando ataques com mísseis contra cidades ucranianas, e isso poderia gerar, por assim dizer, um efeito reverso por parte da administração Trump. Esperava-se que houvesse consequências contra a Rússia. Muito se especulou sobre possíveis sanções, que inclusive chegaram a avançar, já que certos congressistas
até mesmo do Partido Republicano, estavam promovendo essas iniciativas. Também se falou da possibilidade de aumento nos envios de armamentos para a Ucrânia, mas até o momento, nada disso aconteceu. É compreendido como uma possibilidade que Trump venha a barrar essas possíveis sanções, e com essas últimas declarações de Hexet, torna-se cada vez menos provável que Trump mude de opinião. Obviamente, com Trump, com os Estados Unidos, sempre há um certo grau de imprevisibilidade. Até certo ponto, é impossível prever o que essa administração pode fazer, já que em muitos aspectos ela muda rapidamente de opinião. Mas tudo indica que não veremos um aumento significativo no envio de recursos para a Ucrânia. Muito pelo contrário, o mais provável é que esse apoio continue diminuindo. E isso, como sabemos bem, significa um golpe bastante duro para a Ucrânia, que tem precisado se adaptar a tudo isso nos últimos meses, levando em consideração a administração de Trump e sua postura em relação ao que era a administração de Biden. No entanto, esse novo cenário representa mais uma situação extremamente difícil para a Ucrânia, que terá que lidar com uma redução ainda maior no apoio internacional para o próximo ano. É nesse ponto que o papel da Europa se torna novamente fundamental. A Europa fala bastante sobre apoiar a Ucrânia, sobre defender a Ucrânia contra a Rússia, entendendo que alguns países europeus veem a Rússia como uma ameaça direta. E aqui não se trata apenas deste momento. Nós já comentamos isso há anos. Quem acompanha este canal há bastante tempo sabe que repetimos isso diversas vezes. A Europa, mesmo tendo aumentado os envios em certos aspectos, ainda precisa aumentar muito mais se quiser manter a Ucrânia competitiva, especialmente agora que os Estados Unidos estão se retirando. Eles precisam enviar muito mais. E não está claro se a Europa está disposta a fazer isso. Há alguns países que sim, mostram iniciativa, mas não sei se essa iniciativa é suficiente. Mas isso foi tudo por hoje. Muito obrigado por assistir. Espero que nos vemos amanhã. Um grande abraço e muito obrigado. E é nesse ponto que, em certos círculos, se especula que o que os Estados Unidos estão tentando fazer é torcer o braço da Ucrânia, reconhecendo que torcer o braço da Rússia é bem mais difícil. Isso por causa da importância global da Rússia, em comparação com a Ucrânia, da importância da economia russa e o que significa sancioná-la. Claro, isso causaria muito mais dano à economia russa do que à economia norte-americana. Mas ainda assim haveria repercussões que talvez eles não queiram enfrentar. Existem muito mais consequências em tentar dobrar os russos do que em tentar pressionar os ucranianos. É por isso que se especula que estas decisões da administração de Trump, mais do que simplesmente sair do conflito com a Ucrânia, buscam forçar o país a chegar à mesa de negociações numa posição de fraqueza, onde seriam obrigados a ceder às condições russas. Eu não saberia dizer com certeza se esse é o caso ou não, mas o que me parece evidente é que há muito tempo a administração de Trump vem projetando sua intenção de se afastar disso tudo. Inicialmente, com o que era a mediação daquele acordo de paz. Uma mediação que, como vocês sabem, na minha opinião, não foi nada boa. Por exemplo, os enviados especiais não eram bons, na minha visão, obviamente. Mas, ao perceberem que isso não prosperou, agora querem se afastar de outra forma, o que pode significar simplesmente se desvincular de todo ou da maior parte dos gastos relacionados a este conflito. Obviamente, é preciso ver o que vai acontecer nos próximos meses. Muitas coisas podem mudar. A administração de Trump tem sido muito volátil em múltiplos aspectos, mas acredito que é bastante evidente que, hoje em dia, ela tem outras prioridades diretas, como, por exemplo, tudo o que está ocorrendo agora mesmo na Califórnia e em Los Angeles. E também, pensando em médio e longo prazo, a prioridade é principalmente a China e tudo o que está acontecendo com o comércio internacional.